A paz, meus irmãos, glória a Deus, vamos dar continuidade agora a parte de número 3, ok? Vamos dar continuidade à parte 3 do estudo de número 1. Então nós estamos continuando, a lição, quem está acompanhando, lição de número 1, Reino de Deus. Nós vamos para a parte de número 3. Sem mais delongas, nós vamos direto para a parte de número 3. Para isso, vamos para o slide de número 7. Então, agora nós vamos falar, falamos a questão, na aula anterior nós falamos a questão da queda, a qual a queda o desqualificou o homem para reinar. Mostramos que ele perdeu o direito de reinar, foi expulso ali da sede do governo, expulso do jardim, onde foi colocado ali anjos, espada flamejante para guardar o jardim, para que o homem não tomasse ou não pegasse da árvore ali da vida e vivesse eternamente. Ele foi expulso da sede. Hoje nós vamos falar, o Deus Todo-Poderoso nunca deixou de ser Rei Soberano. Lembra que na introdução do começo eu falei, gente, não coloque palavras na minha boca, ele nunca deixou de ser Rei Soberano, não. Mas você tem que analisar a questão de ter autoridade para tomar posse do reino na hora que ele quiser. Ele é dono, mas devido à sua justiça, uma consequência do pecado ter entrado, ele então permanece o plano de redenção, ou seja, ele permite que todo o processo ocorra por um tempo determinado. E esse tempo determinado é o tempo de trabalho que o homem tem nessa terra, é o tempo de vida, vamos dizer assim. Você vai entender o tempo de trabalho quando nós chegarmos nas festas de Deus. Quando formos falar das festas, você vai entender o que eu estou falando, qual é esse tempo de trabalho. Então, neste momento, eu quero falar um pouco desse Deus poderoso que nunca deixou de ser rei. Nós vamos ver que ele vai assumir o reinado dele e tem um tempo para isso, ok? Então, o sistema de governo de Deus ele é monárquico, realeza, é claro, é um rei único, comandante e autoridade suprema, porque o próprio Deus é descrito como um grande rei que rege todo o universo, assentado no trono. Então Deus ele rege o universo, Vamos mostrar isso na palavra dele, Salmos 47, 2. Salmos 47, 2. Salmos 47. Vamos lá. 47, 2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre a terra. Então veja que ele é rei grande sobre a terra. 7 e 8 ele diz, pois Deus é o rei de toda a terra. Está vendo? Ele é o rei, o poder soberano. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Então veja que ele reina sobre tudo, sobre toda a terra, e justamente ele assenta sobre o trono da sua santidade. Então Deus não perdeu o direito de reinar de forma nenhuma, ok? Só que ele está sentado no trono da sua santidade. Onde está o trono da sua santidade? Nos céus. Nos céus. Presta atenção, vamos dar prosseguimento que você vai entender já onde eu quero chegar. Salmos 93, 1, 2 também confirma isso. Salmos 93, 1 e 2. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. O mundo não poderá vacilar, é a sustento que ele dá em todo o funcionamento do sistema, vamos dizer assim. E o teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Então, Deus da eternidade, Deus na sua presciência, nada foge do seu controle, nada. Ele sabe de todas as coisas, de todos os acontecimentos. Então, ele é rei, ele reina. Ele reina sim e está vestido de majestade. Ele tem autoridade para reinar. Mas neste momento, na terra, o usurpador, o nosso inimigo, ele tomou posse desse reino. Porque o homem e a mulher, ou seja, Adão e Eva, abriu a brecha, consentiu. E nós vamos ver que Deus com essa autoridade para reinar,
Ele tem um tempo para assumir esse reino. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer e onde eu quero chegar. Que ele tem o direito de reinar, mas não está reinando neste momento. Logo, a soberania sobre os céus e terra é o direito. Pronto. É o direito de ser rei e não foi abalado. Então, o direito de ser rei não foi abalado. Esse direito de ser rei, essa autoridade de ser rei não foi abalada. Ela permanece. Ok? Vamos ver se a gente consegue chegar agora um consenso melhor. Vamos ver. Assim foi o homem caído na pessoa de Adão, que escolheu por livre e espontânea vontade a aceitar a proposta subversiva de Satanás. Ou seja, a mulher caiu na lábia de Satanás, e, consequentemente, Adão também caiu. Então, ele escolheu aceitar. Ele tinha uma ordem, né, das duas árvores. Deus disse que podia comer todas as árvores do jardim, menos a árvore do meio do jardim, aquela do conhecimento do bem e do mal. Aquela não podia comer. Mas o homem desobedeceu. Sua livre e espontânea vontade. Ele aceitou a proposta subversiva de Satanás de independência da regência de Deus. Quando o Satanás falou para a mulher, não, certamente não vai morrer. Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus. Então veja, você vai ser como Deus. Quer ir? Se eu posso ser igual a Deus, por que não? Eu quero ser igual a Ele, eu quero ser independente, eu quero ser mais do que Deus. Veja o pecado de Lúcifer no céu. Ele queria usurpar o trono, ele queria ser igual a Deus, acima de Deus. Mesma coisa, quando a mulher e o homem comeram do fruto proibido, eles queriam a independência de Deus. Queriam ser Deus. Então, por isso, o mundo hoje, né, está, ou seja, por isso, esta era jaz do maligno, ou seja, essa era, interessante que eu coloquei a era aqui também, para mostrar para os irmãos que quando fala mundo, a tradução mundo ali, ela deixa um pouco vago, porque fica parecendo assim, Satanás é dono do mundo? Não, não, as coisas estão sustentadas por Deus e ele tem o direito de reinar, tudo funciona se ele permitir ou não, então. Mas quando fala a era jaz no maligno, ou seja, esse tempo, existe um tempo de trabalho, lembra que eu falei na terra? Nós vamos saber nas festas. Então existe um tempo de trabalho. A sobrevivência do homem nessa terra tem um tempo limite. E esse tempo, essa era que nós estamos, a partir de Adão até hoje, jaz no maligno. O maligno toma de conta, o maligno tem um certo poder, claro, limitado, né, de alguma forma pelo poder de Deus, mas ele pode agir. Vamos ver isso aí? João 14:30. João 14:30. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Por que Jesus, então, chamou ele de príncipe deste mundo? Por quê? Será por que Jesus chamou ele de príncipe deste mundo? Jesus estava mentindo? Jesus estava falando alguma besteira? Não. O príncipe desse mundo por quê? Porque, como eu falei, o poder foi entregue para Satanás. Ele tem um certo limite para atuar, mas o príncipe deste mundo estava se aproximando. Jesus falou, não falei mais convosco, porque o príncipe desse mundo se aproxima. Então vamos lá. É o próprio Jesus que falou isso. Vamos ver por que ele falou isso. 1 João 5, 19 e 20. 1 João 5, 19 e 20. 1 João 5, 19 e 20. Olha só por que ele falou aquilo. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Esse mundo aqui poderia ser traduzido por era. Toda a era, o tempo de trabalho, tempo previsto para essa terra, para esse plano terreno, está no maligno.
ele obteve autoridade. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Através de Cristo, através da palavra, nós passamos a nos separar conhecendo a verdade. Ela nos liberta. E no que é verdadeiro estamos. Ou seja, o Filho de Deus está no que é verdadeiro. Pelo menos deveria estar. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja que o mundo já está no maligno, mas ele aponta que os filhos de Deus, sabem o que é certo e o que é errado. Ou seja, no que é verdadeiro, está. Então, ele fala que nós estamos, então está no que é verdadeiro, pelo menos deve estar. Então, veja que o mundo jaz no maligno, a era já no maligno. Então, Satanás tem uma certa liberdade de atuar aqui nesse mundo. Vamos prosseguir que vamos chegar lá. Vamos chegar lá para o melhor entendimento. Todos nós já nos fizemos algumas perguntas. Veja, todos nós já nos fizemos algumas perguntas. Então vamos lá, algumas delas. Olha, se Deus é rei da terra, por que Satanás está exercendo seu governo sobre os homens? Muitos fazem. Bom, se você fala que Deus está reinando, por exemplo, alguns que acreditam que ele está reinando a partir da vinda de Cristo e depois que ele foi assunto aos céus e o reino se estabeleceu. Então, por que Satanás está exercendo seu governo sobre os homens? Alguns não sabem responder essa pergunta, ficam sem saber. Vamos lá. Depois nós vamos responder a pergunta que vai, então, fechar todas essas. Por que Deus permite, então, que haja ainda uma certa liberdade e ação de Satanás e seus anjos, oprimindo e destruindo o mundo dos homens? Por que, então, há essa permissão? Por quê? A gente sabe que a função de Satanás é matar, roubar e destruir. Então, por que ele atua? Por que Deus permite? Vamos lá. Porque, sendo ele soberano, não acaba logo com o usurpador e remove sua tirania, ou seja, sua tirana presença. Ele não faz assim, e acaba logo com isso. Por quê? Ele não é soberano, ele não comanda tudo. Mas lembre-se que Deus é justo. Lembre-se que Deus, ele olha todas as coisas. Deus, ele passeia no tempo. Deus, ele está fora do tempo. Primeiramente, nós temos que lembrar que houve uma rebelião no céu, onde Lúcifer conseguiu trazer com ele a terça parte dos anjos. Então veja que Deus permitiu o livre-arbítrio no céu. Muitas pessoas não gostam de falar disso, mas veja que Deus permitiu o livre-arbítrio nos céus. Você pensa que Deus, quando Lúcifer começou a se corromper e pregar ali o seu plano infernal ali nos céus, começou a alugar os outros anjos, pregaram uma nova política lá. Você pensa que Deus foi pego de surpresa? Não, Deus sabia. Mas então por que Deus permitiu que Lúcifer corrompesse a terça parte do céu? Faça essa pergunta de novo. Por quê? Porque Deus queria que só ficasse os anjos leais, os anjos que realmente obedecessem a Deus e quisessem serem regidos por um Deus Todo-Poderoso. Então, Satanás, querendo ser Deus, usurpar o trono, assim como ele corrompeu Adão e Eva lá, ele também corrompeu os anjos que estavam no céu, talvez com a mesma fala, quem sabe. Vamos ser mais poderosos, ele está subjugando, vamos ser igual a ele, vamos ter mais liberdade. Não sei qual era a pregação dele lá, mas que a lábia foi boa, foi, porque ele conseguiu arrastar a terça parte do céu, mas Deus permitiu. Então, diante disso que aconteceu, Deus colocou o homem aqui na terra e também queria que o homem, ele quer na verdade que o homem o obedeça de livre e espontânea vontade, de inteireza de coração, aceitando, escolhendo amar a Deus, e não por força. Então Deus deixa que isso ocorra para que o tempo, para que todo o processo de separação aconteça. Por isso que nós vamos ter uma colheita lá em Apocalipse. Nós vamos ter a separação. Nós vamos ter a separação, uma colheita do trigo. O trigo vai ser recolhido para o lagar de Deus. E as uvas vão ser pisadas no lagar da ira. Então veja, Deus deixa crescer junto. Deus deixa estar junto. Assim como ele deixou lá para depois fazer a separação, ele também deixa aqui.
para mostrar para os céus, terra e embaixo na terra quem é o Deus poderoso. Que aqueles que querem assim servi-lo vão servir, mas não por pressão e não por força, e sim por voluntariedade, por opção de escolha, por livre-arbítrio. Então Deus ele deixa para que o próprio Satanás seja usado no propósito dessa separação. Porque é por escolhas. Eu escolho ser filho de Deus, eu escolho ser filho do diabo. Lembra? Eu escolho a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou eu escolho a árvore da vida. Está vendo que a vida é feita de escolhas? Então Deus não acaba logo porque ele deixa o plano de redenção transcorrer na sua normalidade para um tempo determinado. Que tempo determinado é esse? Nós vamos ver ao longo dos estudos, ok? Você vai saber qual é esse tempo determinado. Então, é fato que por permissão de Deus o diabo e seus anjos exercem um domínio sobre a humanidade a partir das regiões celestes. Lembra das potestades do ar? O inimigo que agora atua na potestade do ar? Lembra? E lembra que eu falei que nós estamos numa luta, sim? Lembra que eu falei que Paulo nos aconselha a nos revestirmos de uma armadura? Por quê? Lembra que eu falei de um guarda-sol? Por que ele não deu um guarda-sol? Por que ele não deu algo para nós brincarmos? Não uma armadura de guerra. Por quê? Vamos lá. Efésios 6, 10 a 19. Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Claro. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos ver que a armadura de Deus é essa? Para quê? Para enfrentarmos as astutas ciladas do diabo. Não é uma guerra, não é uma batalha. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Veja, é a espiritual nossa luta. Lembra a luta da semente? A briga, a inimizade? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, desta era, que também a palavra poderia ser, desta era, desse tempo, enquanto nós estivermos nesse plano terreno, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nossa briga e luta é espiritual, meu irmão. Não é contra o meu irmão. Mesmo que alguém chegue para você e fale algo, você pode lutar com ele no sentido da palavra, falando o que é certo, discordando com ele da palavra e nunca com a carne, porque ele, por ser um pecador, nós temos que fazer tudo para ele se redimir. Nós temos que não condená-lo, mas se ele estiver pregando uma palavra que não vem de Deus, que não é de Deus, que não está na Bíblia, eu posso sim julgar ele, mas estou julgando ele na palavra, e não ele pessoa, não ele carne, porque a minha luta não é contra ele, é contra algo que está usando ele. As potestades, as hostes espirituais da maldade. Por isso que a nossa luta é nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai, pegai a armadura de Deus. Para quê? Para que possa resistir o dia mal. Meu irmão, para resistir o dia mal nós precisamos de força. Essa armadura de Deus. Resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, preparados com a verdade, e vestida a couraça de justiça, veja só, calçados os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, veja o nosso escudo, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, com fé, meu irmão, crendo que o que está em nós é muito maior do que o que está no mundo, é fé. Isso nos torna o quê? Protegidos como escudo. Para quê? Para que os dardos inflamados não nos atinjam. Tomai também o capacete da salvação. Veja, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa espada. Por isso que você tem que manejar bem a palavra de Deus. Essa é a sua espada, meu irmão, para enfrentar esse inimigo. Tomai também, orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas no Espírito. Orando, veja só, orando em todo o tempo, meu irmão. Não é só um dia, não é só domingo, não é só no sábado, não. É todo dia, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, meu irmão. E por mim, Paulo ainda pede para orar por eles. É o homem de Deus pedindo ajuda, sim, claro. Nós temos que interceder pelos nossos irmãos, né? E por mim, orai por mim, para quê?
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Para quê? Para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então Paulo pede até ajuda e oração pelos irmãos, para quê? Para que ele também enfrente, para que o mistério do Evangelho seja revelado. Foi o que aconteceu. Paulo recebeu a revelação do mistério de Deus o tempo todo. Nós vamos tratar desses mistérios que Paulo ouviu, aprendeu com o próprio Cristo e nos passa em decorrer de sua palavra. Mas veja, voltando à espada, ao escudo, é uma luta ou não é? Eu não tenho que enfrentar nada? Simplesmente não existe essa guerra? De forma nenhuma? Claro que existe. Como eu falei no começo, não é entre Deus e o diabo, é entre nós e o diabo. Até porque nós temos que estar revestidos dessa armadura, porque quando o diabo olhar para nós, ele não vai ver o Altair. Se ele olhar para mim, ele não vai ver o Altair, ele vai ver Cristo. Se ele olhar para você, meu irmão, ele não te vê. Ele vai ver Cristo. Por isso nós temos que estar vigilantes, preparados para esta grande luta, essa grande batalha. Vamos lá. Efésios 2, 2, 3. Vamos completar. Efésios 2, 2, 3. Efésios 2, 2, 3. Veja só, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Que outro tempo? Quando você não tem Cristo, quando você é do mundo, quando você não aceitou Cristo, né? Então você anda no outro curso. Você anda em outro curso, o curso do mundo. Segundo o quê? O príncipe da potestade do ar. Então veja, quando você não está em Cristo, você está no mundo, que quem é o comandante do mundo? Que é o príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora, olha só que interessante, agora opera nos filhos das desobediências. Está vendo que o diabo tem autoridade para trabalhar sobre os filhos da desobediência? Satanás tem autoridade, meu irmão, para trabalhar sobre os filhos da desobediência. Por quê? Entre os quais todos nós também, antes de ter Cristo, antes de aceitar o Evangelho, também andávamos nos desejos da nossa carne. Também, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, nós éramos filhos do diabo, como os outros também. Qual os outros? Os outros que não aceitaram Cristo, que não aceitam o Evangelho. Então veja que agora o diabo tem autoridade para agir neste mundo, sim, sobre os filhos da desobediência. Mas nós, cristãos, sim, tem uma história na Bíblia, né, onde o livro se chama Jó, onde ele era servo do Senhor, mas Deus queria mostrar para Satanás e para nós que haveria uma possibilidade dele deixar Satanás tocar em algo na nossa vida, né? Bens materiais, financeiros, família, doença, em nós, em todas as áreas, sim. Há uma possibilidade de Deus permitir que o diabo haja? Ah, sim, com certeza. Há uma possibilidade, pela permissão de Deus. Mas jamais, meu irmão, ele vai tirar a nossa vida. Jamais Deus vai permitir ele tirar a nossa vida, se for assim por permissão dele. Agora ele tem uma certa liberdade para atuar nos filhos da desobediência. Por isso que as pessoas não podem ser desobedientes. Por isso que Adão e Eva passaram o reino para Satanás, porque desobedeceram. E ele atuou nos filhos da desobediência, ou seja, na desobediência de Adão e Eva. E aqui ele vem ao longo de toda a história, cumprindo o máximo, né, trabalhando o máximo que ele pode, pois ele já sabe que o destino dele é ser lançado no lago, como eu falei no início. Mas ele quer arrebanhar, quer levar o máximo de gente com ele, quer levar uma cambada para dentro do lago de fogo. Ok? Vamos prosseguir. A existência dos dois reinos em atividade nos prova que o milênio ainda não se iniciou. Veja o Império versus Trevas. Então eu falei, muitas pessoas acreditam que o milênio já está estabelecido. Nós estamos vivendo no milênio, que Cristo já está reinando nessa terra. Vamos lá. Quando nós formos falar dos aspectos do reino, vocês vão entender. Colossenses 1, 13 e 14. Vamos lá. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1,
13, 14. E nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E veja, eles pegam esse versículo, nos transportou para o reino, pega esse versículo aqui, nos transportou para o reino e diz assim, tá vendo? A partir de Cristo, quando ele morreu na cruz, os nossos pecados eles foram remidos e nós passamos a entrar no reino, ou seja, ele nos transportou, agora fazemos parte de um reino. Nós vamos mais na frente tratar sobre isso, mas já vou dar uma pincelada. Isso é uma posição espiritual que nós nos encontramos hoje. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, é como se já estivéssemos no reino, mas nós temos que manter firme uma carreira, uma jornada, para não ser pego de surpresa. Paulo fala que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Apocalipse 2,10 diz que ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Há uma possibilidade de você se perder. Então ele nos transportou no sentido de uma posição espiritual que nos encontramos, onde há um reino que não é manifesto visível, está em nós, dentro de nós, é um aspecto do reino, vamos tratar sobre isso. E há uma manifestação do reino que não é por palavra, é por poder, através do Espírito Santo. Nós vamos ver que o reino tem 3 aspectos, não vou destrinchar muito bem, que tem um tempo para isso. São 3 aspectos do reino, que é o reino presente, reino passado e reino futuro. Então aí há uma manifestação em 3 tempos para nos mostrar que existe um reino vindouro. Nós vivemos um reino que estamos em Cristo neste momento, manifestamos ele com poder, como diz Paulo, mas há um reino vindouro, o reino literal vindouro. E para que nós pudermos, ou para que nós possamos chegar nesse reino, tem toda uma jornada para passar. Então o reino ele não existe agora visivelmente nesta terra, pois o mundo jaz no maligno. Vamos caminhando que nós vamos entendendo mais um pouco. Daniel 7:27. Daniel 7:27. Daniel, cadê Daniel? Sumiu. Aqui, Daniel 7. 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão, e lhes obedecerão. O que Daniel está falando aqui? A profecia de Daniel, Daniel 7, nos mostra que existe, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, existe uma estátua onde configura todo o tempo da humanidade, transmitido para os animais, onde a profecia é aumentada, a revelação da profecia é aumentada, e nos mostra que vai haver nesse grande dia, onde o reino será dado aos santos do Altíssimo. Na estátua será quando a pedra vier e bater na estátua e se estabelecer um reino eterno. E aí Daniel mostra, para se juntar ali com Apocalipse, que é justamente nos últimos dias, na última semana de Daniel, ou seja, nos fins dos tempos, onde esse reino será estabelecido, e não hoje. E esse Daniel 7 nos mostra que havia um ancião de dias, na vinda do ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Cristo. Quando o ancião de dias descer, esse reino será estabelecido para sempre. Quando esse ancião de dias vai vir? Precisamos olhar para o Apocalipse. Só na última semana. Só ao ressoar da última trombeta, ele vai vir. Somente. Então o reino será estabelecido na última trombeta, no final. Como ele já está estabelecido? Nós vamos estudar mais para frente um pouquinho sobre a profecia de Daniel, da estátua dos animais. Isso vai ficar bem claro para vocês. Nós vamos lembrar para vocês e vamos falar, tá vendo? Aqui o reino é estabelecido. Aí vocês vão entender e vão voltar aqui para trás. E vou falar, tá vendo? Quando falamos do reino, agora esse é o momento. Quando a pedra bate nos pés, em Daniel 2. Ou quando o ancião de dias vem, em Daniel 7. Daniel 8. Vamos embora. São muitas revelações que mostram e confirmam a palavra de Deus que o reino não foi estabelecido ainda nessa terra. Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10.
Veja. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Então veja, o diabo ele está nos acusando de dia e noite. Mas agora neste momento em Apocalipse, ele é derrubado na terra. Ele é derrubado nesse momento. Quando nós formos estudar Apocalipse, nós vamos ver que quando ele foi jogado aqui na terra, ele caiu das potestades do ar, ele foi lançado na terra no meio da semana, que é justamente onde levanta o chifre pequeno, levanta o anticristo, no meio da semana. Então ele vem e justamente dá o poder para o anticristo atuar, subjugar as nações, a qual está inserido nas 10 nações. Ele subjuga e aí passa a querer ser Deus e toma o poder mundial. Uns 3 anos e meio, no meio da semana. Então é justamente isso. No meio da semana, quando você vê que Satanás é derrubado, ele tem pouco tempo para atuar. E o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, quando esse acusador cai, falta pouquinho tempo, pouco tempo para restabelecer o reino, ou seja, mais 3 anos e meio para frente. Então, 3 anos e meio da última semana, ele é lançado, persegue o povo santo, mas 3 anos e meio, pouco tempo, ele então é subjugado. Então os santos sobem e descem e pisam a sua cabeça para cumprir a profecia de Gênesis 3:15. Ok? Vamos lá. Jesus, ao expulsar uma legião de demônios, eles insistem pedindo para irem para os porcos. Por quê? Porque não era chegado o tempo. Veja só, se o reino estivesse estabelecido quando Cristo veio, Cristo poderia mandar o reino para o Sheol, para o Tártaro, né, outros nomes do mundo dos mortos, né, onde o Hades. Não. Por que os demônios pediram para ir pelos porcos? Porque eles sabiam que os porcos iriam morrer, iriam se precipitar e eles iriam sair e pairar de novo para poder entrar em outras pessoas. Por quê? E eles mesmos confessam que não era chegada a hora. Então vamos lá, Lucas 8, 23, Lucas 8, 26, 33. Lucas 8, 26, 33. Lucas 8, 26. E navegaram para as terras dos Gadarenos, que está de fronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Veja. E não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro, morava no cemitério, nas tumbas. Há relatos de livros históricos, Fábio Josefo, eles alimentavam-se de corpos. São demônios que se alimentam de corpos. Né? Pessoas morrem, vão lá e comem. E quando viu a Jesus, prostou-se diante deles, clamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus? Veja, o demônio sabia quem era Jesus. Né? Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Por que o demônio falou isso para Jesus? Que autoridade ele tinha para fazer isso? Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Esclarecendo que aqui Jesus não está consentindo que você faça pergunta ou entrevista com o demônio. Não. Ele fez isso porque pedagogicamente precisava de acontecer isso para ele nos ensinar o que estava acontecendo. Aqui, em momento nenhum, está autorizando fazer entrevista com o demônio, ok? Como algumas igrejas e outras pessoas fazem por aí. E tem como você derrubar isso com mais versículos na Bíblia, mas não é hora agora. Quando eu for falar do mundo dos mortos, nós vamos tratar sobre isso, ok? Então, qual é o teu nome? E ele disse: Legião,
porque tinham entrado nele muitos demônios. Então, como é que você ia saber se tinha um demônio ou se tinha mais de um demônio? Então, Jesus, pedagogicamente, faz essa pergunta só para mostrar para nós que há uma possibilidade de ter entrado ou entrar muito demônio em uma pessoa. E quando ele fala legião, ele está falando aqui, está tratando de uma legião romana de soldados, que tem aproximadamente 6.000 soldados. Então, significa que poderia ter aqui 6.000 demônios dentro de uma pessoa. Incrível, né? E rogaram-lhe que não mandasse para o abismo. Porque o abismo aqui é o Tártaro. É o lugar de prisão, onde tem alguns demônios presos. Então aqui eles saberiam que se eles entrassem para o abismo, eles não iriam mais sair. Dali eles já iam direto para o lago de fogo. Mas eles queriam ficar na terra, até porque era o direito deles naquele momento. Então ele rogou para não mandar, porque não era chegado o tempo. E andavam passando ali no monte uma manada de porcos, né, de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe desse entrar neles, e concedeu-lhe. E saindo, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. Ou seja, os porcos se afogaram, morreram, consequentemente eles saíram dos porcos e foram para procurar outras pessoas que estavam em desobediência para ocupar os seus corpos. É isso que os demônios fazem. Ok? Então, também fala a mesma coisa. Claro que acrescenta a revelação. Aconselho você ler os evangelhos, porque, por exemplo, fala da mesma coisa, mas acrescenta mais um detalhe. A mesma coisa, mas acrescenta um detalhe. Mas nós não vamos ler para o estudo não ficar muito grande. Mas Judas 6, 7. Judas só tem um capítulo, né? A gente não fala nem Judas 1, fala Judas 6, 7, já sabe que é o versículo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, esses anjos fizeram, o erro deles foi como Sodoma e Gomorra. Eu não vou entrar em detalhes agora, isso aqui ocorreu em Gênesis capítulo 6, ok? Gênesis capítulo 6, aqueles anjos que cometeram, né, aqueles filhos de Deus que cometeram ali o problema com as mulheres dos homens, esses anjos aqui. Não vamos aprofundar muito, não é hora, é um estudo também para isso. Muitas pessoas falam que é heresia, mas não é. Se vocês entenderem, é os anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram o seu estado, né, de glorificação. Assim como Sodoma e Gomorra. O que Sodoma e Gomorra fazia? Prostituição sexual. Toda depravação sexual. Né? E a cidade circunvizinha, que havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, ou seja, eles foram após outra carne, após as mulheres, né? Se coabitaram com as mulheres, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Foram postos, por exemplo. Por quê? Para que não ocorresse mais. Então, como exemplo, esses não ficaram soltos, como a terça parte que caiu. Está solto aqui. Né? Tem diabo, demônios para todos os lados. São milhares de milhares que estão soltos. Imagina a terça parte do céu. Diz que lá tem miríades e miríades, milhares e milhares de anjos. Então, pense na terça parte. A todo lado tem um capetinha, tem uma hoste do capeta aí passeando. Por isso nós temos que tomar cuidado. Por isso que Pedro fala que o inimigo está ao nosso derredor. E ele brama como um leão para nos tragar, ruge como um leão. Então é por isso, porque está ao nosso derredor, porque tem muitos demônios soltos. Mas estes, porque cometeram atrocidades, não foram perdoados. Estes não têm perdão. Para exemplo, estão sofrendo pena no fogo eterno. Já estão aguardando, eles estão no tormento eterno, aguardando irem para justamente o lago de fogo. Né? Mas vamos lá. Não é hora da gente aprofundar muito esse versículo. Mas vamos lá. Para restabelecer o propósito de reinar com os homens, Deus envia seu Filho. Vou passar um pouquinho mais rápido, ok? Ele manda Jesus para justamente efetivar esse propósito. Então, para efetivar a retomada do governo do mundo, o próprio Deus envia seu Filho primeiramente para libertar os cativos. Cativo do diabo. Nós somos cativos do diabo. Quando aceitamos a Cristo, nós nos libertamos
né, dessa escravidão do diabo. A fim de quê? De separar um povo que se tornará futuro governo de Deus. Meu irmão, nós aguardamos a redenção, né, a expiação dos nossos pecados definitivamente naquele grande dia, para nos tornarmos reis e sacerdotes para reinarmos com Cristo. Nós éramos destituídos da glória de Deus, né? Vamos ver João 8,34. João 8,34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, se comete pecado, você é servo do pecado. Então veja por aqui, nós somos destituídos da glória de Deus, somos servos do pecado, claro, quem comete pecado. 1 de João 3:8. 1 de João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Então o que o diabo faz através de Cristo, Deus desfaz essa obra. Deus desfaz essa obra. Então quando você aceita, né, Cristo, você não peca mais. Ah, mas Altair, mas 1 João mesmo aqui diz que aquele que não peca é mentiroso. Sim, mas o pecado que eu quero dizer para você é aquele pecado deliberado, é o pecado que você sabe que é pecado e comete. Esse pecado é complicado, mas o crente, ele peca, sim, por acidente. Você não deve pecar. Se isso ocorrer, é por acidente. Então, por isso que a gente foge da aparência do mal. Por isso que nós fugimos da aparência do mal. Por quê? Porque se continuarmos cometendo pecado deliberadamente, nós somos do diabo, não somos de Deus. Porque você, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz que você desfaz, você calcanha o sangue de Cristo, você pisa o sangue de Cristo, desfazendo o quê? A obra da redenção. É como se você estivesse desfazendo tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Porque você está pecando deliberadamente, você sabe, você está pecando consciente, você desfaz a obra da redenção de Cristo. Ok? Então, o crente peca por acidente. Vamos lá. 1 de Pedro 2,9. 1 de Pedro 2,9, 10. Sai daí, Tatinha. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Nós, Deus quer justamente um povo para isso. Para quê? Para se tornar uma geração, um sacerdócio real. Então, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido para quê? Para anunciar as virtudes daquele que Jesus chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, nós não éramos povo. Isso aqui nós vamos estudar mais tarde, ok? Nós não éramos participantes desse povo. Que povo é esse? Povo de Israel. Mas agora sois povo de Deus. Povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia. Não, mas agora alcançaste misericórdia. Porque nós vamos entrar por adoção. Junto a esse povo, vamos nos tornar um só povo, uma só nação. Que se chama o Israel espiritual de Deus. Ok? De novo. Não preciso me tornar judeu para entrar neste povo. Eu entro através de Cristo. Profecia de Ezequiel 37, onde as duas varas vão se unir. Nós vamos estar nessa profecia, um povo. Santos, os santos vão reinar sobre a terra como reis e sacerdotes. Esse é o objetivo, essa é a vontade de Deus. E é através de Cristo, por isso ele foi enviado, para desfazer a obra do pecado, para libertar os cativos do diabo, para separar um povo. Para quê? Para se tornar reis e sacerdotes, para reinar com Cristo no milênio. Vamos lá. Então, para que o homem saia da condição de escravo, sujeito ao reino das trevas, é fundamental ter fé no projeto de Deus, que aponta para seu Filho Jesus como único meio de salvação. Jesus é o nosso único meio de salvação. Você tem dúvida disso? Vamos lá. 1 Timóteo 2, 3, 6. 1 Timóteo 2, 3, 6, ele diz: porque isso é bom
e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Tá vendo? Ele não escolhe, ele quer que todos sejam salvos. Todos os homens se salvem. Não tem escolha, ele quer que todo mundo, mas infelizmente, né, não vai dar. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há mediação nenhuma. Não há. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Por todos. Não tem escolha de alguns, por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então, todos têm o direito de escolha para serem participantes desse plano de redenção, através de Cristo. E ele é só um mediador, um só mediador. Não existe pau, pedra, barro, nada do que há no céu, embaixo da terra e aqui nessa terra. Nada que seja mediador a não ser Cristo Jesus, ok? Vamos lá. Mateus 4, 16 e 17. Mateus 4, 16 e 17, ele diz: O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Falando de Cristo, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que é chegado o reino dos céus? Porque através de Cristo ele já manifestava o reino presente através do quê? Da manifestação de poder, dos milagres, da maravilha que ele fazia. Então Cristo já manifestava um reino presente através do poder. Paulo fala sobre isso ali em 1 Coríntios capítulo 4. Que o reino é manifestado com poder. Vê se eu lembro aqui o versículo aqui. 1 Coríntios capítulo 4. Vamos ver se é o 20. Aqui. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Aqui essa versão traz virtude, mas aqui é poder. É poder essa versão aqui, porque não é ACF, é poder. Você olhar na tua Bíblia aí na ACF, você vai ver. Ele não consiste em palavras, mas em poder. Mas esse reino presente, ele é manifestado em poder. Mas o reino já veio? Não, ele está dando a dica. Até porque o reino é manifesto dentro de nós. Porque hoje ele está dentro de nós. Mas ele vai ser manifesto na literalidade. Jesus manifestava ele agora. Através do arrependimento, o reino era manifesto. Então o reino está próximo? Aí alguns perguntam, e o reino está próximo? E aí? Vimos que o homem perdeu o direito de reinar por consequência do pecado. Deus deu um meio para o homem retornar, pelo Evangelho. Né? Através da semente da mulher haveria um que ia pegar a cabeça da serpente. Nós, através de Cristo, somos essa semente. Somos essa descendência. Então, com a vinda de Cristo, mesmo anuncia o reino em 3 aspectos. Veja, o reino está próximo. Vamos lá. Parece que Jesus está contradizendo. Marcos 1, 14, 15. Vocês vão ver que não. Veja. Por isso que há muita confusão. Muita confusão mesmo. Entre o povo de Deus. Marcos 1, 14, 15. Uns não sabem que já começou, que não começou, mas perderam a revelação. Veja só que são 3 aspectos de manifestação do reino. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o reino está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então veja, o reino de Deus está próximo. Cristo pregando, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então veja que ele prega um reino próximo. Vamos prosseguir. Mas o reino é chegado, presente, e consiste em poder. Lembra que nós lemos agora, 1 Coríntios 4:20, que o reino não é manifesto com palavras, mas sim com poder. Lembra ou tem que ler de novo? Lembra? Lucas 11:20. Vamos em Lucas 11:20. Lucas 11:20. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Por que Jesus está falando isso? Ele está falando com os fariseus aqui, ó, que chamaram Jesus de Beelzebul. Chamaram Jesus de Beelzebul, diz que Beelzebul expulsa demônio, né, expulsa Beelzebul. Ele falou, se o reino, né, se Beelzebul expulsa Beelzebul,
O reino dividido não subsiste. Ele fala sobre isso. Olha lá. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Ele fala justamente isso. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, e se ele expulsa pelo dedo de Deus, é chegado. Então nós vemos que é chegado. Então era um dedo que um reino que não era chegado. Agora um reino que é chegado. Então um reino que não estava aqui, um reino que está próximo e um reino que é chegado. Como assim? O próprio Cristo falando isso, parece que você está havendo uma contradição, né? Não. O reino ele é pregado em três aspectos. Três aspectos. E então consiste em manifestação de poder. Porque através do poder você consegue manifestar o reino de Deus. Cristo, expulsando os demônios, manifestava o seu poder. Nós, através dos dons espirituais, manifestamos o poder do Espírito, testemunhamos e testificando um reino presente. Mas, até que venha o reino vindouro. Mas também tem um reino. Então, próximo, chegado e vindouro. Lucas 22, 18. Lucas 22. Lucas 22. Sai do meio aí. Lucas 22, 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Não beberei do fruto da vide. Aqui estava na ceia, Jesus ia ceiar com os discípulos. Fruto da vide, tá? Fruto da vide é suco, não vou entrar em detalhes agora. Então ele não beberia mais desse fruto da vide, ou seja, da representação do seu sangue na ceia, até que venha o reino. Mas ele não falou que o reino era chegado, que o reino estava próximo e era chegado? Não. Porque ele estava falando do reino vindouro. Esse reino é o reino lá de Apocalipse 11, onde ele vai assumir. Esse reino vai ser dado, entregue para ele. Ele tem o direito sobre esse reino, mas ele vai ser entregue para ele. Quando? Quando ele for assumir esse reino lá no final, lá em Apocalipse 11, no final do tempo da humanidade. Ok? Ah, tá. Uma curiosidade. Não sei se eu coloquei essa curiosidade aqui. Há uma curiosidade, a questão de falar, de você ver na Bíblia reino dos céus e reino de Deus, não tem diferença nenhuma. Geralmente você vai topar ali com o reino dos céus em Mateus, a grande maioria em Mateus, porque Mateus ele levou a palavra para os judeus, né? Propriamente para os judeus, então ele não poderia falar o nome de Deus em vão. Se ele falasse o nome de Deus, ele poderia ser apedrejado. Então ele falava reino dos céus, enquanto que os outros estavam pregando para gentios espalhados, e poderiam falar reino de Deus tranquilamente, sem problema nenhum. Mas aos judeus ali, propriamente dentro de Jerusalém, se falasse ali reino de Deus, a pedra comia. Então é por isso que essa diferença, mas é a mesma coisa, ok? Não tem diferença. Então a retomada do reino será naquele grande dia, ou seja, no ressoar da última trombeta, na 7ª. Vamos lá, estamos acabando, ok? Falta só mais esse e outro slide. Eu ia dividir mais uma vez, mas vamos prosseguir rapidamente. Como e quando, né, o rei Jesus estabelecerá o reino de Deus sobre o mundo? Quando ele vai assumir? É lógico que as forças das trevas, comandadas pelo diabo, Satanás, não ficarão apenas assistindo o seu império cair. Claro que não. Por isso haverá uma batalha onde as forças demoníacas incitarão aos homens para pelejarem contra aquele que vem majestoso para reinar. Quando? Lá no final, lembra da guerra do Armagedon, da grande batalha, que eles vão ali cercar Jerusalém, primeira guerra, primeira batalha, que é o Armagedon, depois vai ter uma segunda ali, depois, né, do milênio ali, onde nós vamos ter a batalha de Gog e Magog, onde vai se reunir todos aqueles que se estabeleceram no milênio. Aí nós vamos prosseguir e vamos entender isso mais adiante, ok? Não dá para conversar um pouco mais sobre isso, não. Apocalipse 16, 13 e 14. Apocalipse 16, 13 e 14. Apocalipse 16, 13 e 14 ele fala: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Aqui é a trindade satânica, ok? Vamos estudar isso mais na frente. Trindade satânica. Vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs.
Eu acho que eu olhei o texto errado, deixa eu ver aqui. 16, 13, 14, é isso mesmo. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis do mundo. Para quê? A congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que grande dia é esse? E ele fala, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja as suas vergonhas. E congregaram num lugar que em hebreu se chama Magedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma voz do templo do seu trono, e dizendo, está feito. Eu acho que eu errei este versículo. Aqui, vamos Apocalipse 11. Eu creio que é Apocalipse 11. Vamos lá. Eu acho que eu errei. 11. Vamos lá. Vamos lá. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou o sétimo anjo a trombeta, veja, o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram, olha só, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ele reinará. Ele reina hoje? Não, ele tem autoridade, ele tem o poder e o direito. Mas veja, no sétimo, tocou o sétimo anjo, a sétima trombeta. Quando é isso? No final da grande tribulação. Somente no final da grande tribulação é que Cristo vai reinar, ele vai assumir o reino para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram sobre si seus rostos e adoraram a Deus. E disse, olhe dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras no passado, que és no presente, o que eras no passado, e o que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Essa versão, como algumas, não existe essa palavra de vir. Se você entrar num contexto, Jesus acabou de chegar, entrou, vieram a ser do nosso Deus, o seu Cristo. Ouviram as vozes que diziam, reinos do mundo vieram, acabou de chegar, e reinará para todos sempre. Os 24 acabaram de inclinar diante do trono e se prostraram, e adoraram. E eles começaram a dizer, damos graças, Senhor Todo-Poderoso, o que eras e o que é, né, o que és e o que eras. Não existe essa palavra aqui, ó. Se vocês forem no original, não existe o que há de vir. Que tomastes o teu grande poder e reinastes. Esse Cristo assume o comando, o poder, o reinado na sétima trombeta. Nós vamos ter estudo mais adiante sobre esse detalhe. Não fique preocupado se você não conseguiu pegar essa parte aqui agora, ok? Isso aqui eu vou ver se na próxima vez que a gente abordar isso, eu vou trazer uma explicação só disso aqui, que são 3, 4 pontos onde ele fala em próprio Apocalipse o que és, o que eras e o que há de vir. Aí nessa vez aqui ele não tem o que há de vir. Acho que o copista ele acostumou, né? O que eras, o que és, o que eras, o que há de vir, o que eras, o que eras, o que há de vir, e ele pega então e deu continuidade aqui nessa revelação, mas isso aqui não existe. Porque ele acabou de chegar. Ele não tinha que vir mais, ele acabou de chegar, ele já veio. Porque nós estamos no tempo da vinda dele, na sétima trombeta. Mas vamos lá. Mas será inútil, por quê? Porque Satanás, nós já sabemos que ele está derrotado. 17:14. Satanás ele já está derrotado, não tem vez para ele. Por quê? Olha lá. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então nós vamos vencer essa batalha, nós vamos combater, e eles vão combater contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencer, e nós estamos com o Cordeiro, nós eleitos e fiéis, vamos estar com o Cordeiro e vamos vencer. Aqui nesse momento, nós vamos pisar a cabeça da serpente, ou seja, na sua vinda, vai ter um terremoto embaixo, vai vir as pedras, e nós vamos descer e pisar a cabeça da serpente. Vamos aprofundando mais sobre isso, que você vai ver como é interessante e como é lindo o trabalhar de Deus. Estamos finalizando, meu irmão. Ao toque da última trombeta, sétimo anjo, né? Ou seja, o toque da sétima trombeta, do sétimo anjo,
que houve, então, que o governo deste mundo sairá das mãos do maligno e passará a quem de direito eterno. Deus, o Rei Supremo, o seu Cristo, Jesus, o unigênito, príncipe herdeiro. Então, o reino está passando para ele. Então, esses textos sempre... Mas vamos ler, nós estamos um pouco atrasados, mas é interessante, Apocalipse 10, 7. Vamos ler que complementa, né? Não só fica na minha fala. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, preste atenção, quando tocar a sua trombeta, a voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Que segredo de Deus é esse? Como anunciou aos profetas seus servos. Então, ao ressoar da sétima trombeta, vai cumprir um segredo. Algumas traduções, mistério de Deus. A verdade, o mistério, ele se encaixa melhor. Porque Deus não tem segredo para nós. Não tem não. Foi tudo revelado pelos seus servos, os profetas. Tudo. Nós vimos no primeiro slide, na primeira aula. Né? Então vai cumprir o mistério de Deus. Ok? Vamos ver que mistério de Deus é esse. 1 Coríntios 15, 51, 52. 1 Coríntios 15, 51, 52. Aí confirma que mistério é esse. E eis que vos digo um mistério, tá vendo? É a mesma palavra. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, porque vai ter gente viva aqui nessa época, ok? Mas a transformação é para todo mundo. Porque convém que isto que é corruptível, carne, se revista da incorruptibilidade, um corpo glorificado. É que isto que é mortal, carne, se revista da imortalidade, espírito, corpo glorificado. E quanto isso que é corruptível, carne, se revestir da incorruptibilidade, glorificado, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Né? Então vê que vai cumprir o mistério de Deus. Apocalipse 11, 15, 19, nós lemos, o reino será passado ao Cristo. Como? No ressoar da última trombeta, no toque, né? No toque do sétimo anjo, ele vai tocar a última trombeta. Mas, vamos lá, Apocalipse 19, 1 a 6. Apocalipse 19, de 1 a 6. Depois dessas coisas, ouviu no céu, como com a grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra, e o poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, Babilônia, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos servos. E outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo Aleluia, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós o que temeis, tanto pequenos quanto grandes. Por quê? Eu ouvi como que uma voz de uma grande multidão, e como que uma voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Por que ele reina aqui? Porque justamente que está se cumprindo, né? O reino, ele assume o reino no final desse período, no final de um tempo de trabalho, que nós vamos ver que tempo é esse, eu repito, mais na frente. Então, Cristo hoje tem o direito, né, a autoridade para reinar, mas ele só vai reinar no final do propósito e plano de redenção que vai ser cumprido. Apocalipse 21, 3. Vamos ler, eu não ia ler não, mas vamos ler para ficar contextualizado. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se completem ou se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Então as pessoas que dizem que o reino já está se cumprindo aqui, então Satanás está preso. E é só por 1000 anos, ok? Nós já estamos em 2020. Então não estou entendendo isso. Copiou? Então aqui, Apocalipse 20 está falando justamente que depois da guerra do Armagedon, né, na vinda de Cristo agora, ele vai vir,
vai descer com os santos, vai tomar posse do reino, vai pisar a cabeça da serpente, tomar posse do reino, subjugar as nações ali, vai sobrar algumas nações, isso aí nós vamos falar em outra aula, e ele passa então a reinar sobre a terra, e ele faz o quê? Prende, lança a besta e o falso profeta, né? Lá no a besta anticristo, o falso profeta, a outra besta, né, que é uma besta que emerge do mar e outra besta que emerge da terra, são lançados vivos no lago de fogo. Eles que inauguram literalmente o inferno, o lago de fogo e enxofre. E Satanás, ele neste momento, ele é preso para aguardar o quê? Para aguardar o milênio, o reino milenar de Cristo, dos 1000 anos, onde justamente Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Por quê? Porque no final do milênio, no final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto para corromper as nações que ficaram vivas. Ficou nações vivas aqui. Nós vamos compreender isso mais na frente, não se apavorem não. Ele vai corromper as nações e elas vão vir de novo para uma guerra. De novo, e essa guerra vai chamar Gog e Magog. Vai ter uma outra batalha. Só que essa batalha, quem vai destruir esse povo ímpio é justamente a Nova Jerusalém, ou seja, o trono de Deus descendo sobre a terra, e com o sopro da sua boca ele vai destruir essas nações. E aí então vai ser estabelecido o julgamento final, que é o trono branco. Mas isso é papo para uma outra aula, só para demonstrar para vocês que esse reino milenar ele é literal, ele existe, ok? Ele existe. Cristo vai assumir o reino, vai reinar, cumprindo as profecias de toda a Bíblia, onde Israel reinará sobre toda a terra. Mas ele falou de um Israel espiritual, não Israel na carne, onde nós, igrejas, estamos dentro dessa nação. Quando formos falar da bênção das duas casas, onde nós entramos por adoção, vocês vão compreender o que eu estou falando. Não tire conclusões precipitadas neste momento, ok? Vamos lá. Último slide, conclusão. Estamos fechando. Voltando para o reino de Deus no aspecto presente, ele foi inaugurado por Cristo. Nós lemos, né? Inaugurado por Cristo. Agora ele está em pleno andamento nos santos. Então veja que ele é passado, presente e futuro. Ele foi inaugurado por Cristo. Está em andamento em nós, através justamente do poder manifesto, né? Em um aspecto futuro, ele continuará em processo até que alcançará a sua manifestação final e plena, quando Cristo voltar em glória. Eu não vou ler esses textos, irmãos, vocês podem ler em casa, mas é a confirmação justamente disso, de um aspecto presente, de um aspecto, né, em andamento em nós, pelo poder manifesto, através dos dons espirituais ali, de 1 Coríntios capítulo 12, e o aspecto futuro, ele vai continuar justamente, para quê? Até alcançar a manifestação final, que é justamente o que nós falamos aqui, a aula toda, né? Quando Cristo vai voltar para reinar. Essa é a manifestação do reino vindouro, ok? Por isso Jesus fala do reino como uma herança que está preparada para os santos. O reino é uma herança, meu querido. A nossa herança é esse reino. Vamos ler. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34, ele diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja só, aqui ele está falando justamente do julgamento final, ou seja, a separação entre as ovelhas e os bodes, onde realmente porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. É o final. Lá no final vai ser retratado de várias formas, da colheita, né, entre o trigo e a uva, entre várias outras situações, a gente sempre aponta para uma separação. Aqui, neste momento, neste contexto, está havendo uma separação entre ovelhas e bodes. E Deus fala, nesse tempo, ele chama o quê? As ovelhas que estão à sua direita a assumir, a possuir essa herança que nos é prometida, que é o reino, o cumprimento, onde nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos como reis e sacerdotes. Ok, meu querido? Vamos lá, estamos terminando para fechar. E agora? Então veja, então ore assim. Você não vai mais orar como você orava antes essa oração. Vamos orar para finalizar esta oração do Pai Nosso que Cristo nos ensinou. Mateus 6, 9 e 15. Olha só que interessante, presta atenção. Mateus 6, 9, 15. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu. Ó Deus está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Tá chamando o reino. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Tanto na terra como é e no céu, viu? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então veja só, nós até na oração, quem ora o Pai Nosso, fala, né? Interessante. Venha o teu reino. Nós estamos chamando Deus, chamando o reino de Deus para a terra quando oramos. Existe um reino no céu, onde mais Deus vai estabelecer um reino nessa terra, sabe o quê? Ele vai cumprir aquilo que ele iniciou lá no Jardim do Éden, onde colocou o homem para reinar sobre essa terra. E nós vamos reinar nessa terra, da mesma forma que é lá. Então muitas pessoas estão querendo ir para o céu, enquanto Jesus está vindo para a terra. Muitas pessoas querem ir direto para o céu, quando Jesus vai encontrar conosco nas nuvens. Cuidado, que muitas vezes você pode passar direto. Jesus está vindo para as nuvens, você passa direto, vai para o céu. Então cuidado. Nós vamos encontrar Cristo nos ares e vamos descer para prosseguir e dar andamento em todo o processo do plano de redenção. Então, o reino dos céus vai ser estabelecido na terra. Vamos caminhar que você vai entender ao longo dos estudos, ok? Quero finalizar com isso. Então, que nós possamos rever esses estudos, leem as passagens, se vocês quiserem confirmar, isso é muito bom, a confirmação. Seja crentes bereanos, né? Bereanos na Bíblia são os crentes que Paulo estava pregando e eles estavam conferindo na palavra. Paulo achou muito bom, porque se as pessoas assim o fizessem, não eram enganados por ventos de doutrina, ou doutrinas meramente humanas, mas nós, o que falamos está na palavra de Deus. E esse é só o primeiro estudo. Quando você for linkando em todos os outros estudos, você vai ver que a Bíblia, você vai se tornar uma concordância bíblica. Eu gosto de falar isso. Não precisa você não vai decorar o que está, o contexto de todo o versículo, mas você vai saber do que o versículo está falando. E você rapidamente, quando você estiver conversando e linkando, você vai saber de qual o versículo e aonde ele está. Aí sim você vai fazer a ligação, uma concordância, e você vai fazer a ligação de toda a Bíblia. O objetivo desses estudos é justamente fazer com que você entenda a palavra de Deus, mais pura, livre de óculos, de lupa, meramente de doutrinas humanas. Ou seja, é focado na palavra de Deus. É através do Espírito Santo. Então, irmão, te agradeço e até o próximo estudo, onde nós vamos iniciar o estudo de número 2, ok? Vamos falar das duas casas de Israel, a promessa. Amém? Glória a Deus, fica na paz, que Deus possa abençoar vocês. Amém?